Obrigada. Vai lá buscar água para mim. Uhum. Com certeza, meu querido. Bom dia, tio. Que? Luna, bom dia. Oi, Tudo bom com você? tudo e você? Graças a Deus. Caminhando, né? Sim, Isso aí. E aí, descansou bastante? sim, sei. Acordou mais tarde, né? Mas, claro, Isso aí. É bom descansar um pouquinho, né? sim, Hoje a gente tá de volta, se Deus quiser. claro, com certeza. 4 meses já, né? Difícil. Nossa, mãe. Ainda bem que tá diminuindo agora, né? Sim, tá diminuindo. Tava dando reportagem aí. Uhum. Cadê o povo, gente? Tô dormindo ainda? Não, a gente teve aula mais cedo de história. Ah, tá. E participaram bastante? Sim, ele colocou até um negócio atrás dele, uma tela verde, eu acho que era. É, hoje a Isabela colocou um efeito atrás dela também. Aham. Ele colocou o negócio lá de Londres. Gente, ficou mais top, foi incrível. É ótimo. Esperar o povo mais um pouquinho para ver se chega, né? E soja acabou de entrar.
Bom dia, pessoal. Bom Bom dia, dia. tia. Tudo certinho com vocês? Sim. Por que não estão ligando essas câmeras, hein? Para me ver vocês, igual a Luna, ó. A Luna já tá com a antenada, a câmera desligada, ligada, para mim poder ver vocês. Cadê vocês? Liga as câmeras. Se fosse feia, até que podia dizer, né? Mas gente bonita, gente, por favor, né? Tem que ficar com a câmera ligada, né? Bom, pessoal, vamos começar, que já é 10h40, né? Então, o povo vai entrando devagar, então, depois, porque já deu nossa hora. Então, olha só. Primeiro, vocês receberam, junto com o cronograma de vocês, uma atividade avaliativa, não foi? Valendo 3 pontos? Sim? Não vi ainda não, tia. Mandaram hoje? Oi? Mandaram hoje essa atividade? Então, foi junto do cronograma, tá? Então, essa atividade que talvez vocês vão receber ainda hoje, né? Então, essa atividade avaliativa, ela deve ser entregue até o dia 27, tá, gente? O que vocês vão ter que fazer? Nós estudamos a economia, né? Estudamos tudo sobre os Estados Unidos, a economia dele, né? Extensão, localização, etc. E a gente está vivendo um quadro em que muitos países em escala global, né? Os países em escala global estão sofrendo, a economia vem caindo em razão a esse coronavírus que afetou o mundo em escala global, né? Então, afetou, né, a vida das pessoas de maneira geral, a saúde emocional, né, abalou psicológico, emocional, a vida mesmo, muitas pessoas morreram, e aí a gente teve alguns protocolos a ser seguidos, né, algumas restrições, né, paramos tudo, paramos nossas aulas, a gente se fala de longe, se comunica de longe, estuda de longe, né? Então, assim, isolamento social. Então, muitas pessoas deixaram de trabalhar, muitas pessoas perderam seus empregos, restaurantes que fecharam, lojas que não abrem constantemente. Então, isso tudo teve uma redução na economia, né? E, infelizmente, afetou a vida de muita gente, não são poucas as pessoas que tiveram a vida prejudicada. A atividade que eu pedi que vocês façam e enviem para mim até o dia 27 é a seguinte: sobre o atual quadro econômico que estamos vivendo, pesquise e descreva como o novo coronavírus está afetando a economia em escala global. Aí vocês vão fazer um paralelo da economia dos Estados Unidos com a do Brasil. E vocês já receberam, sim, agora que eu estou lembrando, vocês já receberam essa atividade, porque a Laísa já me mandou até uma mensagem. Aqui, quer ver? Aqui, ó. Ontem ela enviou mensagem para mim, né? Que ela queria tirar uma dúvida da atividade, se ela podia consultar na internet, né? Para poder fazer o texto. Aí eu disse assim que pode. Então, vocês já receberam essa atividade, tá bom? Então, é só fazer e entregar até o dia 27, tá certo? E aí, vocês vão pesquisar. Pode pesquisar na internet, sim, porque eu quero que vocês podem citar a fonte da onde tiraram, se tiver gráficos, né? Analisar os gráficos, colocar. Então, vocês irão pesquisar como anda o atual cenário econômico dos Estados Unidos, como anda o atual cenário econômico do Brasil. Então, nós vamos fazer esse paralelo, Estados Unidos e Brasil, tá? Aí depois vocês vão escrever, após a pesquisa, fazer as anotações, o que colocar, como está, como não está, o que influenciou, né?
o que diminuiu nas importações, nas exportações, o porquê que diminuiu. Então, vocês vão fazer uma análise geral de como está a economia dos Estados Unidos hoje, como era e como está hoje devido ao coronavírus. Como era a atividade econômica do Brasil e após, né, com a chegada desse coronavírus, como que anda, né? E aí vocês vão fazer um balanço e vão fazer o quê? Uma análise e fazer um paralelo entre a economia dos Estados Unidos e do Brasil também. Então, primeiro vocês vão descrever que a economia dos Estados Unidos sofreu uma alteração por isso, né? E aí vocês podem também estar colocando, assim como no Brasil, também sofreu, né? A economia está sofrendo com essa queda e tudo mais, vamos escrevendo. E aí depois vocês vão fechar, a conclusão vocês podem fechar fazendo um paralelo, então, do Brasil com os Estados Unidos, tá? Até quando essa economia vai refletir? A tendência, muitos especialistas falam que vai demorar um tempo X para poder a economia se restabelecer de novo. Um ano que teria perspectivas de melhora, a economia não vai ter, porque houve esse problema. Então, vocês vão fazer isso aí. Vocês vão produzir um texto, após toda a pesquisa, vocês vão produzir um texto com, no mínimo, 20 linhas. Tá certo, galera? Ok? Sim. Tá. Então, não tem dúvida do texto, não, né? Que a dúvida da Laísa, ela queria saber se podia pesquisar na internet. Claro que pode. Com certeza, senão vocês vão produzir esse texto com base em quê? Né? Então, vocês têm que pesquisar. Tá certo, galera? Show? Podemos prosseguir? Bom, então hoje nós vamos falar um pouquinho da atividade da página 17. Nós vamos fazer a correção dela quando a gente fala um pouquinho do comércio internacional. Já que a gente está falando de economia, né? A gente vai falar um pouquinho do comércio internacional ali dos Estados Unidos, né? Com os outros países. Relação de importação, de exportação, como que está sendo essa relação. Tá ok? Então, vamos lá. Pega o livro de vocês na página 16. Página 16. Pegaram? Sim, Sim, sim. Podemos? pode. Matheus, começa fazendo uma leitura ali, porque o texto é pequenininho. Professora, não tem livro 2 ainda. Você não tem o livro 2? Lara, Baloneck. Baloneck? Tinha a página no comércio internacional, né? Isso, comércio internacional. Lara, você está aí? Pedro, leia você então. Comércio internacional. Com uma enorme e diversificada produção e um grande mercado consumidor, os Estados Unidos mantêm um intenso comércio exterior. Para se ter uma ideia de sua importância na economia do país, basta lembrar que as exportações estadunidenses em 2017 corresponderam a 9% do total mundial, perdendo somente para a China, com 12,4%. Outras... Então, só um minutinho, Pedro. Olha só, gente, vocês estão vendo? Então, os Estados Unidos, ele tem uma produção muito diversificada. Por que ele tem essa produção diversificada? Justamente pelo fato de ele ser um país desenvolvido, contar com uma avançada tecnologia de ponta, indústrias de ponta, produz muito, tem um mercado, ele tem um mercado consumidor muito grande, os Estados Unidos, né? Então, exporta, né? Exporta em grande quantidade e aí ele pede somente para a China, né? Então, lembra quando eu falei com vocês no início que estava havendo um conflito entre Estados Unidos e China? Lá no início do ano que nós discutimos? Depois nós vamos falar um pouquinho quando a gente analisar esse gráfico aqui, tá? Então, os Estados Unidos, ele tem uma grande importância na economia, né, com as suas exportações, perdendo somente para a China,
né? E outro aspecto, continua, Pedro. Outro aspecto que evidencia a sua grande potência econômica é o fato de o país ser o maior exportador mundial de produtos de alta tecnologia. São exemplos os fabricados pelos setores aeroespacial, eletroeletrônico, farmacêutico, de máquinas e equipamentos de precisão, automobilístico e de química fina. Destacam-se também as Bom, exportações de produtos agrícolas como trigo e soja. Isso. Então, nós vimos que os Estados Unidos ele possui um ramo industrial muito diversificado, né? Essa diversificação, como eu disse para vocês, é porque o país ele conta com uma avançada tecnologia. Essa tecnologia favorece tanto para o país, quanto também a venda dessa tecnologia para outros produtos, para outros países, aliás. Tá? Então, ele exporta tanto esses produtos que têm alta tecnologia e até mesmo tecnologia para os países emergentes, no caso, né, onde são instaladas muitas multinacionais, tá? E ali, os Estados Unidos, ele também exporta produtos agrícolas. Porém, essas exportações dele, né, mesmo exportando, ele também precisa importar. Por quê? Vamos ver, Pedro. Com grande rentabilidade na agricultura, os Estados Unidos diminuíram a importação de produtos agrícolas. O governo do país costuma adotar medidas de proteção à agricultura, oferecendo subsídio aos produtos nacionais, a fim de torná-los competitivos, ao mesmo tempo em que impõe restrições aos importados, diminuindo a competitividade desses no mercado estadunidense. Vai, pode continuar. O país importa muitos produtos manufaturados, mas são de baixa complexidade tecnológica, como alimentos, bebidas e têxteis, que custam bem menos que os produtos exportados pelo país. Exatamente. Então, olha só, os Estados Unidos, ele exporta em grande quantidade, ele exporta também produtos de alta tecnologia, mas ele importa produtos de baixa tecnologia, né? Então, esses produtos ali, né, que tem baixa tecnologia, ele importa de quê? Dos têxteis, ou seja, de tecido, de bebida, de alimentos, né? Então, ele vende produtos que possuem um preço elevado, porque são produtos que precisam de tecnologia, né? Uma tecnologia mais avançada, como produtos ligados, né, à indústria automobilística, né, à indústria farmacêutica, à indústria ligadas a máquinas, né, equipamentos para as indústrias, né? Então, tudo isso ali são produtos que precisa ser produzido a partir de uma tecnologia maior. Agora, quando, né, são produtos que exigem menos tecnologia, o valor de mercado do produto não vai ser tão maior, né? E os Estados Unidos lucra também com isso. Ele exporta produtos com alta tecnologia, importa produtos com uma tecnologia menos avançada e ali ele consegue ter um superávit na sua balança comercial, né? Porque ele acaba exportando mais do que importando. Tá? Então, com isso, faz com que ele tenha um superávit na sua balança comercial, tá? E aí, falando de balança comercial, o que é balança comercial? O que vem a ser a balança comercial? A balança comercial, ela representa, então, né, o valor das importações e das exportações. Se o país, ele importa mais do que exporta, qual vai ser a consequência dele? Vai ter uma balança comercial positiva ou negativa? Positiva ou negativa, galera? Se o país ele importa mais do que exporta, ele vai ser positivo ou negativo a balança dele? Bom, Matheus, olha só. Se você compra mais do que vende, você vai ter um saldo positivo ou negativo? Negativo.
Negativo, né? A dos Estados Unidos ali vai ser negativa se ele acaba exportando mais do que importando esses produtos? Sim. Ele vai ter um superávit, né, na sua balança comercial. Então, veja bem, lembra quando eu falei com vocês lá no início, né, que China e Estados Unidos é uma competitividade muito grande, porque os Estados Unidos, né, tem um certo medo de perder o seu poder econômico para a China, deixar de ser uma superpotência, né? E passar a ser como competir com a China, né? Então ele tem medo de perder esse posto de superpotência também para a China. Então isso está havendo que uma grande rivalidade entre Estados Unidos e China, né? Tanto é que o governo dos Estados Unidos fez? Ó, atualmente, o cenário econômico mundial existe uma intensa disputa entre Estados Unidos e China. Em 2018, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, adotou medidas protecionistas para fortalecer a indústria estadunidense, aumentando as tarifas sobre produtos chineses. Então, o que o Trump queria? Uma medida de proteção aos produtos dos Estados Unidos. Proteger os produtos dos Estados Unidos. De que forma ele queria proteger isso aí? Da seguinte maneira: os produtos que vinham da China teriam um preço maior do que os produtos dos Estados Unidos, né? Com isso, o que queria fazer? Cair a venda dos produtos chineses e aumentar a venda dos produtos norte-americanos, dos Estados Unidos. Então, Trump, para poder, então, né, dificultar, né, a venda desses produtos chineses, uma vez que ele compra muito da China, né, ele adotou essa medida de proteção, né? Porém, esse comércio entre Estados Unidos e China, ele é favorável para os dois países, por quê? Porque eles causam um equilíbrio, essas importações e exportações, traz um equilíbrio, então, para a economia dos países, né? Então, a China, ela é um dos principais fornecedores dos Estados Unidos e que faz com que este país contenha, então, sua inflação e que os empresários, então, possam ter lucros, né? A compra de produtos chineses pelos Estados Unidos garante o superávit da balança comercial chinesa, ou seja, os produtos que são exportados para os Estados Unidos, da China, faz com que, né, a balança comercial da China possa, né, ter um saldo muito positivo. Então, se os Estados Unidos deixar de importar os produtos da China, automaticamente isso vai ter um problema muito grande, né, na balança comercial deles. Então, vai afetar o saldo na balança comercial deles, ou seja, vai acabar afetando o PIB do país, né? Então, essa disputa entre Estados Unidos e China acaba se tornando, trazendo grandes conflitos. Então, justamente, todo esse conflito proveniente, né, que vem da China, que entre os Estados Unidos e China, né, é por poder econômico, né? É a disputa de poder econômico entre China e Estados Unidos. Uma vez que a China, né, está bem desenvolvida, com uma economia bem desenvolvida, né? E a gente sabe que hoje o mundo antes, né, durante o período da Guerra Fria, o mundo ele era o quê? Bipolar. Nós tínhamos dois polos de poder somente: Estados Unidos e União Soviética. Os Estados Unidos derrotou a União Soviética, né? E aí saiu vitorioso com o seu modelo socioeconômico, que era o quê? O capitalismo, a acumulação de capital. Era a superpotência. Hoje, nós não temos um mundo bipolar, né? Hoje nós temos um mundo multipolar, porque nós temos vários polos de poder. E a China está se enquadrando dentro desse polo de poder. E os Estados Unidos, com medo da China ultrapassá-lo, fez o quê? Adotou essa medida de proteção
aos produtos que vinham da China. Como? Aumentando a tarifa sobre ele. Então, quando aumenta a tarifa sobre ele, automaticamente eles acabam fazendo o quê? Vendendo mais os produtos deles. E da China tendo menos saída. Mas isso aí vai afetar a economia da China, por quê? Porque se ele deixa de comprar, se os Estados Unidos deixa de comprar, ele vai deixar de vender. Se ele deixa de vender, ele deixa de ter lucro, tá? E aí gera um grande problema. Então, vamos ver a tabela aqui. Na página 17, nós temos duas tabelas. Uma tabela com a direção das exportações dos Estados Unidos e outro com a origem das importações. Então, quando eu olho as importações ali, se confirma aquilo que eu disse para vocês. Qual é o país que mais importa para os Estados Unidos? Murilo, responde para mim. Murilo? Felipe? Luna? Pessoal? É a China. A China. Então, isso aí já se confirma o que eu disse, que a China ela é um grande exportador para os Estados Unidos. Os Estados Unidos importa, né, grande parte da sua produção vem da China, né? E que está gerando esse conflito na atualidade, né? E aí, e as exportações? Quais são os países que o Brasil, os Estados Unidos mais exporta? Canadá. Canadá, México, e em terceiro lugar vem a China. Então, vocês estão vendo? O que acontece aqui? A China, ela vende em grande proporção, né? Ou seja, os Estados Unidos compra mais e vende menos ou vice-versa para a China? A maior produção, a maior exportação da China vai para os Estados Unidos. E a dos Estados Unidos? Qual é o maior parceiro comercial dos Estados Unidos ali? A China. A China está em terceiro lugar. Ah, é Quem o está em primeiro Canadá. lugar? Canadá. O Canadá, ele é o maior parceiro comercial ali dos Estados Unidos. Seguido de quem? Do México. Agora, será que isso não tem a ver com o bloco econômico que os Estados Unidos faz parte? Qual é o bloco econômico que os Estados Unidos está fazendo parte? Qual é o bloco econômico que os Estados Unidos faz parte, gente? Hein? Gente, vocês não lembram não qual é o bloco econômico? Lembro não, tia. Começa com N. É NAFTA. Muito bem. Isso mesmo. Então, o NAFTA, né? O NAFTA é um acordo, né? É um acordo econômico que existe entre esses três países, tá? É um acordo de livre comércio entre os países que integram a América do Norte, Canadá, Estados Unidos e México. O México não é de tanto interesse participar do NAFTA. Agora, é de grande interesse dos Estados Unidos ter um NAFTA no seu bloco comercial. Por que será que é de grande interesse dele? Porque ele acaba, o México ele é um país o quê? Desenvolvido, subdesenvolvido ou emergente? Um país mais emergente, ele não é desenvolvido, né? E acaba vendendo a matéria-prima a sua matéria-prima para os Estados Unidos num preço mais baixo. E os Estados Unidos, como tem essa tecnologia avançada, né, faz com que ele tenha, então, né, uma lucratividade maior. E o objetivo da criação do NAFTA, vocês lembram qual foi que eu já citei para vocês?
o NAFTA ele foi criado com um objetivo: enfrentar a concorrência com quem? Com o mercado europeu. Então, como os Estados Unidos ali, ele queria proteger, né, a concorrência dos produtos europeus, o que ele fez? Ele criou esse bloco econômico, que é o NAFTA. Proteger, então, os seus produtos, tá? Da concorrência com os produtos europeus, tá? Então, essa foi a principal finalidade. Então, veja bem que os maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos é o Canadá e os Estados Unidos. Por quê? Porque ele tem, pela preferência que existe ali de acordos comerciais entre eles, tá? E esse acordo de livre comércio ali entre Canadá, Estados Unidos e México, qual é o México, né? Qual é a principal finalidade deles? É estabelecer uma isenção de impostos, de tarifas, né, em cima dos produtos que são produzidos e comercializados entre os países membros. Ou seja, toda mercadoria que vai dos Estados Unidos, do Canadá para os Estados Unidos, do México para os Estados Unidos, ou dos Estados Unidos para esses demais países, eles, então, têm uma isenção das tarifas em cima dessas mercadorias que estão sendo comercializadas. E se tem essa isenção, automaticamente se tem um lucro maior, o que é muito viável para os Estados Unidos, tá? Então, depois, e o Brasil? Olha a situação do Brasil ali, né? Em 2017, os Estados Unidos ali, a direção das exportações deles, o Brasil está em quê? Em 10ª posição. Ou seja, né? O Brasil estava na 10ª posição, né? Em que recebia os produtos dos Estados Unidos. E importar? Importa. E de importação? O Brasil está onde? Na 17ª posição, tá? E lembrando que ele importa esses produtos, importa tecnologia, né? E tudo isso faz com que os Estados Unidos só aumente o seu poderio econômico, tá? Olha só, vamos responder a segunda pergunta ali da página 17, olha. É possível observar que ambas as tabelas, os 5 países que mais comercializam para os Estados Unidos são quase os mesmos, né? Quase os mesmos, ó. Canadá, México e China é a direção das exportações, ou seja, os Estados Unidos exporta para o Canadá, para o México, para a China, para o Japão e para o Reino Unido, certo? Agora, os Estados Unidos importa de quem? Da China, do México, do Canadá, do Japão e da Alemanha. Então, são quase os mesmos parceiros. São quase as mesmas parcerias. Na tabela relativa às importações, qual é o país que mais exporta para os Estados Unidos? Isso nós já falamos. É a China. A China é o que importa. É o que mais, né? Os Estados Unidos mais importa. Como é a relação comercial entre esses dois países? Luana, o que você colocou na sua resposta? Qual é a relação comercial entre a China e os Estados Unidos? E a gente já vem falando isso desde lá do início do ano. Luna? Professora, eu não fiz isso daí, não. Não fez? Felipe? Não. Felipe? Eu. Leia o que você colocou. Que página? 17. Eu não fiz não, professor. Não? Lara? Não. Oi, professora. O que você colocou de resposta na número 2? Que nós vimos ali, então, que o país que mais exporta para os Estados Unidos é a China. E hoje, como é a relação comercial, né? Como é a relação comercial entre os Estados Unidos e a China?
Eu coloquei a minha resposta errada, mas pelo que eu acompanhei na aula, eu vi que você falou que a relação entre esses dois países são meio escassa. Assim, eles não se dão muito bem porque os Estados Unidos meio que bloqueou eles para exportação porque estava tendo alguma competitividade entre esses dois países. Alguma coisa assim. Há uma grande competitividade, né? Disputa. Uma Isso, disputa. disputa. Isso, há uma disputa, há uma competitividade econômica. Porém, né, essas importações e essas exportações, elas são de grande importância para os dois países. Por que é de grande importância para os dois países? Porque favorece o equilíbrio da economia entre ambos, né? Então, como ela favorece o equilíbrio entre essa economia, né? Garante, então, o superávit na balança comercial, principalmente chinesa. Né? Então, há essa disputa econômica entre a China e os Estados Unidos hoje, mas eles são grandes parceiros comerciais, e o que possibilita, então, esse superávit na balança. Essa é a grande preocupação de quem? Dos Estados Unidos. Por isso que os Estados Unidos fez o quê? Ele abriu uma medida de proteção aos produtos dos Estados Unidos. E como que é essa medida protecionista? Para fortalecer a indústria estadunidense. Ele aumentou a tarifa em cima dos produtos chineses. Ele foi muito esperto. Então, ele aumentou a tarifa dos produtos chineses, certo? Se ele aumentou a tarifa desses produtos que vinham da China, mas ele manteve ali o preço dos produtos estadunidenses, o que aconteceu? Quem teve mais saída? Os produtos dos Estados Unidos. E aí, se está vendendo menos, automaticamente compra-se menos. Então, ele ia acabar comprando menos da China, o que ia gerar, então, um problema na balança comercial chinesa. Né? Um sério problema para eles. Até porque o grande parceiro econômico deles, das exportações deles, é os Estados Unidos. E com essa medida de proteção, aí aconteceu o quê? Diminuiu essas importações. Então, qual é a situação do Brasil no comércio dos Estados Unidos? Como se comportou a balança comercial brasileira em relação a esse país em 2017? Olha bem, gente. Vou começar pela segunda pergunta. Olha, como se comportou a balança comercial brasileira em relação a esse país em 2017? Veja bem, eu disse para vocês que a balança comercial entre os países funciona da seguinte maneira. Se você exporta mais do que importa, você vai ter um saldo que positivo ou negativo, se você exporta mais do que importa? Positivo. Agora, se você importa mais, ou seja, se você compra mais do que você vende, o que acontece? Fica negativo. Negativo. Aí, vamos analisar as duas tabelas aqui, olha. As exportações dos Estados Unidos, as exportações, ou seja, o Brasil, os Estados Unidos exportando... Estamos no horário aqui. Ô, Léo, tá jóia, já estou acabando. O Brasil, os Estados Unidos exportando para o Brasil, ele está na 10ª posição. Agora, o Brasil comprando os Estados Unidos comprando do Brasil está na 17ª posição. Com esses dados, eu posso dizer que a balança comercial do Brasil ali é positiva ou negativa em relação aos Estados Unidos? Negativa. No comércio dos Estados Unidos? É positivo, é positivo. Vai ser positivo ou negativo? É positivo. Será que o Brasil comprou mais do que vendeu para esse país ou ele vendeu mais? Vai haver um déficit, gente. Analisa direito. Ó, analise a próxima aula, eu quero que vocês me expliquem, tá? Porque tio Léo já
Já passamos 5 minutos, tá bom? Por que que há um déficit? É um déficit, mas por quê? Por que que tá negativo? Tá bom? Analise, a semana que vem vocês me falam. Ok? Beijos, boa semana e até a próxima. Tchau! Tchau.